Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou passando para deixar uma mensagem para vocês que se encontra no livro de Gênesis. Quero deixar essa mensagem para uma reflexão a você que tem promessa de Deus. Que se diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 12, a seguir. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Essa é a parte principal, irmão. Olha quando Abraão, ele escuta a voz do Senhor. Capítulo 4, versículo 4 diz: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra, até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu-lhe o Senhor a Abraão e disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome naquela terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és muito formosa aparência. Os egípcios, quando te verem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disse ser tua irmã? Por isso a tomei por ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher, toma-te e vai. Faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e acompanhar-mo-no, a ele, a sua mulher e a tudo
que possuía. Irmão, que essa história ela traz para nós nessa noite? O que quer dizer essa história? Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa. Deus diz a Abraão: sai da tua terra. E Abraão, ele foi obediente a Deus. Ele creu, irmão. A princípio, Abraão, ele não teve medo. Abraão, ele pegou tudo que ele tinha em Sarai, sua mulher, e saiu, toda a sua riqueza. Já com mais de 70 anos, Abraão ouviu a voz do Senhor. O que levou Abraão a crer? Abraão não tinha Bíblia, mas ele creu no Deus poderoso, né? Muitas das vezes, Deus nos faz promessas. E aqui, o que nós fazemos? Nós desacreditamos das promessas do Senhor. Abraão teve dificuldades? Será que não, irmãos? Abraão todo o tempo era provado por Deus. Abraão, ao chegar na terra do Egito, teve fome. E teve medo também. Muitas das vezes, as promessas do Senhor não é só porque Deus nos faz uma promessa, irmão, que nós devemos achar que não deve buscar mais, que não deve esforçar. Pelo contrário, as promessas de Deus nos estreita, nos leva a caminhos estreitos. Muitas das vezes a gente recebe a promessa do Senhor e aí nós cruzamos os braços e achamos que a vida, que daí para lá vai ser só maravilha. Não, irmão. Abraão, ele foi provado o tempo todo em todas as promessas que Deus fez a Abraão. Abraão, ele passou dificuldades. Mas ele cria a todo momento. Ele era obediente à voz de Deus. O que mais Deus amou em Abraão foi a obediência, a fé. Irmão, porque Deus te prometeu, ou me prometeu, ou nos prometeu, não quer dizer que devemos esquecer. Não quer dizer que devemos deixar a nossa fé. Nossa fé em primeiro lugar, devemos colocar a nossa fé como Abraão colocou a nossa fé em prática. Como Abraão colocou a fé dele em prática. Aqui, ó. Abraão, ao chegar, né, a Faraó, lá nos egípcios, Abraão, ele teve medo que matassem ele. Mesmo Abraão estando debaixo da promessa do Senhor, ele teve medo. Medo de quê, irmãos? Que o matasse. Muitas das vezes, irmãos, esse medo que está na sua vida é só para fazer você desistir. É só para querer fazer você desistir. O que você tem que fazer? Ore. Ore e pense. Haja com sabedoria. Abraão agiu com sabedoria? Talvez não. Porque Abraão, nessa hora, ele teve medo que o matassem. Ele orou para Sara e disse: diz que é minha irmã. Mas o que Deus fez quando aquele faraó tomou a mulher e outra, irmãos? Olha o que aconteceu. Faraó, vendo que a mulher era muito bela, o que Faraó fez? Ele o presenteou a Abraão. Talvez, irmão, isso, a barganha que você está tendo na sua vida, talvez é algo que quer te apunhalar pelas costas. Talvez esse prato que estão te oferecendo, talvez não é coisa para Deus, para te tirar da promessa do Senhor. Abraão, ele recebeu aqueles presentes, mas Abraão,
eu acredito que Abraão estava angustiado, preocupado com a sua mulher. Porque Faraó, tomou sua mulher a princípios. Mas Abraão estava sobre as promessas do Senhor. E Abraão, ele teve medo, mas Abraão, ele cria, ele tinha fé. Tanto é que o nosso Deus provou para Abraão, quando mandou aquelas pragas, para que Faraó não tocasse ou devolvesse a mulher de Abraão. Abraão, ele estava sobre a promessa. Talvez a permissão do Senhor, do furacão dentro da sua casa, talvez a permissão do Senhor em meio à promessa do desastre que está acontecendo, das derrotas, das humilhações, das críticas, das não aceitações, talvez é a permissão do Senhor para ver se você vai persistir a promessa do Senhor. Abraão podia ter desistido e voltado para trás, mas Abraão, ele preferiu lutar até o fim. Mais para frente a gente vai ver que Ló, ele separa de Abraão. Mas Abraão pegou os mais de 300 homens mínimos, menos de 400, e lutou, não desistiu mais uma vez. Ele conseguiu vencer, quando ele ficou sabendo que aquele povo estava sendo vendido, estava sendo judiado, preso. Abraão os resgatou junto com Ló. Abraão lutou. Irmão, Abraão foi provado a todo momento, mas Abraão foi um homem obediente. Não quer dizer que Abraão não teve luta para alcançar a vitória. Abraão, ele teve sim. Ele foi provado, mas ele persistiu, ele confiou, ele acreditou, irmãos. Porque o nosso Deus, ele não é homem para que minta. O nosso Deus, ele faz. Não desista da promessa que o nosso Deus confiou em você. Não desista da caminhada que o nosso Deus traçou para a sua vida, para a sua trajetória. Não quer dizer que essa caminhada vai ser só flores. Porque a de Abraão também não foi só flores. Abraão encontrou espinhos, pedras na caminhada. Mas Abraão, ele lutou, ele venceu. Quando Abraão tinha medo, às vezes pensava no medo ou preocupava, Deus aparecia para Abraão e falava com Abraão e movia os céus por Abraão. Não tenha medo de insistir, não tenha medo de lutar por essa promessa que o nosso Deus te confiou. Mais para frente nós vamos ver que Abraão andou até chegar na terra, que o nosso Deus prometeu ele. Mas Abraão, ele estava velho e só, e ele queria um filho, o filho que Deus havia prometido, porque Abraão só tinha o teu servo, Abraão, ele temia morrer e não ter um herdeiro. Mas Abraão orava ao Senhor. Abraão edificava altares ao Senhor. O que você está fazendo nos seus tempos vagos? Ou qual o dia, qual o momento, qual dia da semana você tem tirado para oferecer sacrifício ao nosso Deus em meio à promessa que o nosso Deus te confiou? E Abraão foi provado. Quando Deus deu o filho da promessa a Abraão, quando o menino nasceu, o mesmo Deus que prometeu o filho a Abraão, o mesmo Deus diz a Abraão: Abraão, pegue Isaque, sobe ao monte e sacrifica o filho. Como que ficou, irmão, a cabeça de Abraão?
Depois que o nosso Deus Todo-Poderoso pede a Abraão, dai-me Isaque em sacrifício. Aí, Abraão, irmão, como que fica a cabeça de um ser humano hoje, se Deus prometeu, entregou e depois Deus fala, me dá de volta, é meu. Irmão, nosso Deus, ele é terrível. O nosso Deus, ele dá, ele toma, ele mata e ele faz viver, irmão. E tudo em meio às promessas do Senhor, mas as promessas não voltam atrás. O que levou Abraão a ir, porque ele sabia que de Deus ia vir algo bom, talvez ele tivesse que sacrificar mesmo o filho. Mas Deus, ele agradou da obediência de Abraão. Eu quero dizer a você, por mais que o nosso Deus peça, por mais que você tenha que abrir mão daquilo que você mais ama, por mais que você tenha que fechar os olhos para aquilo que você mais quer, o nosso Deus, ele prove o cordeiro no final, porque foi assim com Abraão. Abraão pegou Isaque e partiu. Isaque está lá, ajudando o pai a edificar aquele altar de sacrifício. Pai, onde está o cordeiro? Abraão respondeu, o nosso Deus há de preparar. Aí Abraão pega Isaque, deita no altar. Quando Abraão levanta o cutelo, o nosso Deus, Abraão, eis aí o cordeiro, Abraão. Muitas das vezes, o que você precisa fazer para Deus é sacrifício. O sacrifício daquilo que está te prendendo, te amarrando, te segurando, para não ouvir a voz do Todo-Poderoso. Porque muitas das vezes a promessa de Deus não foi ainda cumprida na sua vida por falta da obediência. Deus diz vai, Deus diz faz, Deus diz abre mão, Deus diz obedece, levanta, caminha, e você tá aí, ó, achando que vai cair do céu assim, com tanta facilidade. Não foi assim com Abraão. Abraão passou muitas tribulações, até que Isaque cresceu, casou, e de Isaque foi a grande nação, como prometido dos céus. Então eu quero te dizer, por mais que você tenha que passar por tribulações, não desista de obedecer à voz do Senhor. Por mais que o nosso Deus, ele chame a você e fala com você, olha, é necessário você abrir mão de algo que você mais quer, de algo que você mais gosta. É necessário você deixar para que a promessa de Deus, para que eu possa ver em você a obediência e para que a promessa seja cumprida. Porque eu, o Deus Todo-Poderoso, irei de enviar o Cordeiro. Irei de enviar para aqueles que te abençoar a bênção através da sua vida. Para os que te amaldiçoar, o próprio Deus, ele abre as janelas do céu, ele descancara as portas dos céus. E tenha certeza, irmão, o nosso Deus, ele não mudou. Se você está debaixo de promessas do Senhor, esses que atrapalhar você da promessa do Senhor, se você continuar a persistir, for obediente à voz do Senhor,
eles vão ter diretamente com a mão do Todo-Poderoso. Porque o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus, ele contempla os bons e os ruins. Não se acovarda da promessa que o Todo-Poderoso tem para você. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Porque o nosso Deus, ele não dorme. O nosso Deus está vivo. Ele foi com Abraão. Não foi fácil. A caminhada de Abraão não foi fácil. Mas Abraão, ele não desistiu. Não desista. Não desista. Porque o nosso Deus, ele vai te ajudar a passar por todo o trajetório que ele traçou para a sua jornada, para cumprir a promessa que ele prometeu na sua vida. Não desista do seu chamado, não desista do seu ministério. Muitas das vezes o seu ministério é pastoral, aí você não lê a Bíblia. Como que vai ser se você não entende a palavra do Senhor? Muitas das vezes o seu ministério é de intercessão, mas você não ora. Como que vai ficar o seu ministério? Muitas das vezes o seu ministério é de revelação, mas você não fica com a boca fechada. Você sai contando a vida de um, para outro. Não é assim não, irmão. É no silêncio que Deus revela. Para na hora certa você passar os recados do Senhor e ser usado dos céus. Aí você critica. Muitas das vezes o seu ministério é de consagração. Ah, mas não tem ministério só de consagração. Irmão, tem uns irmãozinhos que jejuam, viu? Tem uns irmãozinhos que eles jejuam. E eles fazem visita no hospital e o pessoal é curado. Muitas das vezes o seu ministério é de evangelizar, mas a coberta, a cama, a preguiça não deixa você levantar e sair para evangelizar. Nem o seu vizinho da frente, nem o seu vizinho do lado. Muitas das vezes o seu ministério é de evangelizar, mas você não dá nem um bom dia para o vizinho que está perto de você. Muitas das vezes o seu ministério é de evangelismo, mas você chega no seu trabalho com a cara parecendo que chupou muito limão, com aquela cara mais ruim. Deus falou que o nosso coração, ele é o nosso rosto. Ele reflete, o nosso rosto reflete aquilo que está no nosso coração. Se o nosso coração estiver alegre, o nosso rosto, a nossa feição vai estar feliz. Se o nosso coração estiver triste, a nossa feição apagar. Ela vai se apagar, não vai ter brilho. Irmãos, pelo amor de Deus, você ora pedindo a Deus as promessas, buscando a Deus nas promessas. Depois você reclama por tudo, você quer parar, você quer desistir, você não quer continuar. Aí reclama que a promessa fica no meio do caminho. Mas por que a promessa ficou no caminho? Porque você desistiu de lutar. Porque não foi fácil com Abraão, mas Abraão lutou. Até o filho que Deus prometeu a Abraão, Deus falou com Abraão, olha, leva, sacrifica-o. Muitas das vezes você está num lugar, irmão, numa determinada igreja, aí Deus fala assim, olha, aqui Deus coloca assim, ó, ponto final aqui nesse ministério. Aí Deus te pega daqui e manda você para X. Ah, mas eu não vou, Senhor. Começa a murmurar, a falar, a criticar.
Mas Abraão, ele andou, foi muito, irmão. Foi muito. Muitas perseguições Abraão sofreu. Hoje você tem ônibus, talvez o seu veículo, né? Tem ministério que ainda ajuda, né, o irmão para poder tá indo fazer a palavra do Senhor. Abraão, irmão, ele ia no cavalo, maior sofrimento, mas Abraão, ele não desistia. Era tenda. Hoje talvez você ganhe até o hotel para você ficar, para evangelizar, para levar a palavra do Senhor. Mesmo assim você não quer ir. Mesmo assim você cruza os braços. Irmão, vamos olhar para o sofrimento de Abraão. Vamos olhar porque Abraão passou. E por que Abraão venceu? Porque as riquezas do Senhor foi com Abraão. Abraão recebeu também de Faraó. Por que Abraão recebeu? Porque ele estava numa terra que não tinha nada. Com certeza Abraão já estava precisando, né? Mas ele partiu. Quando chegou lá, ele conseguiu tudo de novo. Era como a areia. É como as estrelas, a nação de Abraão. Irmão, hoje nem uma pedrinha. Tá difícil, irmão, cumprir o chamado do Senhor nas nossas vidas hoje. O desânimo, irmão, tem tomado conta de nós, do nosso coração, os afazeres, as obrigações. Muitas das vezes passamos o dia sem dobrar o joelho, sem falar com Deus, mas temos tempo para o celular, para responder os WhatsApp, para entrar no Facebook, para ver a vida da pessoa, para bisbilhotar, para ver os status, mas não temos tempo para Deus. Como que ficam as promessas do Senhor se não tiramos o tempo para Ele? Se não buscamos Ele, se não oramos pela madrugada? Quantos irmãos da igreja, da meia-noite está no WhatsApp, está online, está no Facebook, está no TikTok, está no QA, está no... Irmão, aí não tem um minuto para Deus na madrugada. Aí quer ser abençoado, aí reclama da vida, reclama do emprego que tem, reclama porque precisa levantar cedo e não é grato nem o que tem. Olha para Abraão, irmãos. Olha para as dificuldades que Abraão enfrentou. Começa a pensar. Abraão não tinha um manual, não, irmão. Abraão só tinha Deus. Deus falava com Abraão. Nós temos a Bíblia. Nós temos os exemplos para sermos abençoados. Vamos seguir, irmãos. Vamos ser obedientes como Abraão foi. Vamos obedecer à voz do Senhor, chamado do Senhor. Vamos educar a nossa vida. Vamos buscar educação para os nossos afazeres. Tire Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Buscais primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Abraão temeu. Como é que você acha que ficou o coração de Abraão levando Isaac até o sacrifício? Como é sendo o pai? Mas o que Abraão ele fez? Ele foi obediente ao Senhor, né? Então vamos ser obedientes a Deus. Vamos ser obedientes, não é fácil. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que seria conosco. E ele está aí para te entregar o Cordeiro. Eis aí o Cordeiro do Senhor. Eis aí o Cordeiro divino. Não desanime. Se esse seu ministério teve levante, é porque a vitória está logo mais à frente. Assim como foi com Abraão. Se no meio do caminho teve
Egito, na frente terá Canaã. Aleluia. Canaã vai estar logo à frente, irmão. A terra fértil, a vitória. Creia, creia, porque o nosso Senhor vai te entregar. Eis aí, ó. Pode ser que hoje está difícil. Pode ser que o choro dure essa noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Pode ser que ainda dure essa semana, um mês ou até mais, mas logo à frente terá a vitória, porque com Abraão foi assim. E o nosso Deus não muda. Ele é o mesmo de ontem, é hoje e será eternamente. A vitória, Canaã, está logo à frente. Não desiste. Não desiste. Não sei aí o que você está buscando. Não sei o que foi a ti prometido. Mas o nosso Deus, ele diz assim, ó, como eu fui com Abraão, serei contigo. E a ti entregarei a terra de Canaã. A ti entregarei a promessa que tu estás buscando. A ti entregarei, não desanimes. Persevere, edifique altar como Abraão edificou. Ah, mas como é que eu vou edificar um altar? Não quer dizer assim não, irmão. Quer dizer, tire tempo para Deus. Tire tempo para buscar o Senhor. Na madrugada, consagra a tua vida. Ore, determine horários. Bota um tapetinho no chão, marca, faz uma marcação. Bota o relógio para despertar em determinados horários. Ore, ore como Abraão orava. Ore como Daniel orava. Ore, porque o reino dos céus é movido com oração. A intimidade com Deus, ela é adquirida com oração. O Espírito Santo, ele é comovido e convocado e ele é apreciado. Ele é... Os irmãos sabem o que eu quero dizer. Ele habita, habitável em oração. O Espírito Santo, se nós não clamar, se nós não buscar por ele, se nós não o alimentarmos, irmãos, nós não vencemos, não. Esse corpo aqui é carne, ó. Carne, carne, carne. Isso aqui é carne. Nós temos que alimentar o Espírito Santo, como Abraão alimentou, como Abraão buscava, porque ele está aí. Ele se faz presente no meio de nós. Não desista do chamado que Deus te deu. Não desista das promessas que Deus te entregou. Não desista da caminhada que Deus projetou para a sua vida. Amém? Que vocês tenham uma ótima noite. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, aqui te clamo, Senhor, nessa noite, pela vida dessa pessoa, Pai, que está aqui. Jesus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Jesus, traçar, Jesus, uma caminhada para essa pessoa, Jesus, e que em meio, Jesus, os espinhos, que em meio às pedras, que em meio, Jesus, as malícias do caminho, Jesus, os espinhos, Pai, do caminho, essa pessoa não possa, não venha desistir daquilo que está na frente. Que o Egito, Pai, do caminho dessa pessoa não faz parar. Que o medo, Jesus, não faz existir, mas que o Senhor trabalhe na mente, no coração, e que essa pessoa possa ver que o Todo-Poderoso que prometeu está aí para guardar e cumprir as promessas dele na sua vida, do Senhor na vida delas. Pai, em nome do Senhor, Pai. Onde estiver um querendo desistir, querendo parar, querendo deixar até de levantar da cama para trabalhar amanhã, que o Senhor visita essa pessoa, que o Senhor abençoe essa pessoa, dê ânimo, dê força, dê fé, dê coragem, dê obediência, Pai, para que o amanhã seja melhor. Em nome do Senhor Jesus, que eu te peço e agradeço para a honra e glória do Senhor. Amém.